Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Primeiramente, obrigada por vocês aceitarem o convite aí da gente conversar um pouquinho sobre as questões do TEA na educação infantil, uma questão assim que é muito importante nos dias de hoje, né? Um tema muito atual. E como educadores, nós sabemos que o quanto isso interfere, né, em toda a trajetória de qualquer criança. E para a gente iniciar, eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou a professora Patrícia, tenho formação em educação especial, atuei um tempo à frente, né, das questões da diretoria de ensino de Campo Limpo, e dentro do Cefai, que é um órgão que cuida um pouco dessa questão da educação especial nessa perspectiva inclusiva, e esse trabalho, essa pesquisa, que a gente vai falar um pouquinho hoje, ela vem de encontro com este trabalho que eu estava realizando à frente da diretoria, tá ok? Além disso, eu sou mestre interdisciplinar em ciências humanas e atuo um pouquinho aí com a questão mesmo das políticas públicas, né, sobre a questão da educação especial, pensando sempre nessa perspectiva inclusiva, ok? Então, por que, né, a gente está falando um pouquinho dessa questão do autismo? E o que é essa prevalência, né? Para a gente retomar um pouquinho, a gente tem que saber que o autista, que é a pessoa dentro do espectro do autismo, na verdade, ela vai ter, muitas vezes, a sua comunicação ou a sua interação alterada. E muitas vezes, por causa de questões sensoriais, né? Então, a questão vai mexendo, vamos assim, traz características diferenciadas para essa pessoa, que podem interferir na sua questão social, na questão de aprendizagem, e a gente sabe que ao longo dos anos, essa questão, essa prevalência, esse número de pessoas dentro do espectro vem aumentando. Então, a gente tem um dado atual aí, que é de 2023, que uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos, que cerca de 1 a cada 36 crianças já tem o diagnóstico dentro do espectro, né? Essa pesquisa é de março de 2023, e ela vem aí junto, né? Eu venho acompanhando esse maior número, assim, de incidência, né? Dessas crianças dentro do espectro, desde vou falar assim, desde quando eu iniciei nesse trabalho na educação especial. E com certeza é muito nítido que esse número realmente de crianças vem aumentando nas unidades. Então, a gente sabe que não existe uma cura para a questão do autismo, mas, segundo muitas pesquisas, e eu trouxe aqui o Miotri para a gente falar um pouquinho, ele fala da seguinte questão, em que as intervenções precoces, quando elas acontecem, elas ajudam as pessoas que estão dentro do espectro a viver a vida com uma melhor qualidade, né? Então, as abordagens terapêuticas, as intervenções na família, nas clínicas e na escola, se isso acontece precocemente, faz com que essas crianças realmente tenham condições melhores de vida. Então, eles vão estar com mais autonomia, vão ter mais presença, vamos falar assim, social, eles vão estar realmente dentro da sociedade, fazendo ações dentro da sociedade. Então, aí sim a gente pode falar que eles estão inclusos nesse processo. E a gente tem que começar a compreender um pouquinho essa questão da prevalência para que a gente consiga realmente garantir que recursos, serviços, eles estejam disponíveis ali para todas as crianças. E principalmente pensando nessa questão desse reconhecimento inicial, dessas intervenções iniciais que precisam acontecer, nessas intervenções precoces. Então, a questão realmente dentro do espectro, vai existir inúmeros sinais, sintomas, características que vão ser individuais de cada um. Então, a gente não veio aqui hoje, na verdade, para a gente falar sobre o autismo em si, mas sobre como é importante a gente entender este número que vem aumentando, né? E o que os professores dentro das redes municipais, e aí a gente foca na Prefeitura de São Paulo, que foi o meu campo de pesquisa, estão, vamos falar assim, pensando, né, em agir com essas crianças, ou o que vem dificultando e atrapalhando um pouquinho no dia a dia desse processo, tá?
Então, vou falar um pouquinho para vocês do que é este trabalho que foi realizado, né? O Cefai, ele é um departamento dentro da diretoria de Campo Limpo, tá? Da Prefeitura de São Paulo, que ele faz o acompanhamento de crianças com vários tipos de deficiência. E nós notamos, né, dentro desse trabalho, que o número de crianças com o TEA, né, dentro do transtorno do espectro autista, veio crescendo. E a gente percebeu um número maior no ensino fundamental, e, de repente, a gente começou a perceber um número muito grande na educação infantil. E esses professores, né, que estavam lá com essas crianças, foram pegos, assim, meio que, vamos falar assim, no susto, né, porque eles não estavam preparados realmente para receber a quantidade tão grande de crianças com características tão diversas nesse processo aí de escolarização e de desenvolvimento. Então, dentro disso, a gente começa a observar que se os professores não estão, vou falar assim, conseguindo entender esse processo, né? Se as demandas estão chegando cada vez mais cedo dentro das unidades, os professores precisam sim ser instrumentalizados, precisam sim conhecer um pouco mais sobre o espectro, né, do transtorno do espectro autista, para conseguir fazer ações mais assertivas. Até porque as intervenções precoces começam também a ser realizadas em conjunto com a família e com a clínica na escola. Então, se a gente for pensar no panorama geral, né, no autismo no Brasil, de acordo com a OMS, o que acontece? 15% da população mundial, gente, tem algum tipo de deficiência, né? Isso representa mais de 1 bilhão de pessoas, ou seja, 15% de toda a população mundial tem algum tipo de deficiência. Isso é um número muito expressivo, né? E a gente pode falar que dentro do Brasil, a gente consegue mapear aí em torno de 30 milhões de pessoas, né, brasileiros que têm alguma deficiência. A OMS também, ela fala que 1% dessa população está dentro do espectro autismo. E no Brasil, gente, o que acontece, né? Nós não temos pesquisas efetivas de prevalência. Então, a gente vem aí, o último IBGE, que foi de 2020, que falam que cerca de 2 milhões de brasileiros têm alguma deficiência, né? E esse número de 2 milhões inclui o TEA. Mas nós não temos mapeado um número certo de pessoas dentro do espectro que nem os Estados Unidos têm, por exemplo, tá? E a gente sabe, gente, que esses dados, eles não são precisos, né? Porque ainda a gente não tem um trabalho efetivo de diagnóstico e mapeando em todos os territórios para saber se essas pessoas realmente estão dentro do espectro ou se estão em hipótese diagnóstica. Por isso que esse trabalho, ele veio mostrar um pouquinho, né, na verdade é uma amostragem dentro de um território tão grande que é a Prefeitura de São Paulo. Então, se a gente for pensar, né, no autismo no Brasil e em São Paulo especificamente, a gente pode falar que, segundo a Prefeitura de São Paulo, nós temos 32.320 estudantes matriculados, laudados dentro das escolas, tá? Segundo o plano municipal que a gente tem de educação, e aí a Adri Campo Limpo entra nisso, a gente tem cerca de 3.536 crianças, que foi os dados que eu obtive na pesquisa que foi até março de 2023. Eu já sei que esse número está mais de 4.000 hoje, tá? Então, assim, de março para cá, mais de 500 crianças já foram laudadas e receberam seus diagnósticos. O que mais que nós temos aqui também, gente? Pensando nisso, 1.500 crianças, dessas 3.500 que estão aí, estão dentro do espectro. E esses números, gente, trazem uma curiosidade, né? Por que aumentou tanto o número de crianças dentro do espectro, dentro das unidades da Prefeitura de São Paulo, por exemplo? E aí, a gente vai fazer o quê? Uma pesquisa mais profunda para descobrir a prevalência nesses últimos 3 anos, a fim do quê? De criar políticas públicas para que essas crianças tenham o acesso, porque a gente tem o acesso a partir da matrícula. Então, a gente já sabe que crianças têm direito à matrícula, ok?
Mas e a permanência delas dentro das unidades? E a aprendizagem dessas crianças dentro dessas unidades, tá? Então, o público, gente, de forma geral, dessas 3.536 crianças, ele é composto por estudantes de deficiência física, intelectual, pessoas com baixa visão, deficiência visual, auditivo, transtornos globais de desenvolvimento, que entra a questão do autismo, e altas habilidades de superdotação. Então, olha só, de 3.536 crianças, 1.500 com laudo de autismo. Isso é um número muito expressivo dentro aí do que a gente consegue, vamos falar assim, entender um pouquinho mais sobre as nossas crianças, né? O nosso objetivo, então, foi mapear essa prevalência dessas crianças dentro da educação infantil. E quando eu falo educação infantil, gente, só para relembrar quem não for da área exatamente da educação infantil, a gente está falando de dois aspectos, duas subdivisões, tá? As crianças de 0 a 3 e as crianças de 4 a 5. As crianças de 0 a 3 que estão em 6 da Prefeitura de São Paulo, né, Centros de Educação Infantil, e as crianças de 4 a 5 que estão na EMEIs, Escolas Municipais de Educação Infantil, que atende aí essas características. E também crianças que estão em CMEIs, que é onde junta esses dois agrupamentos. Então, a pesquisa foi feita entre os anos de março de 2020 até março de 2023, como eu falei para vocês, um recorte na Diretoria Municipal de Educação de Campo Limpo. E por que a Diretoria Municipal de Educação de Campo Limpo? Porque ela é a maior diretoria da cidade de São Paulo, tá? Então, a gente fez esse recorte em cima dessa diretoria por ter o maior número de estudantes e, com certeza, o maior número de laudos também, o maior número de profissionais da educação. Então, fica mais fácil da gente fazer essa amostragem. Qual que foi a metodologia que a gente usou para a gente realmente mapear isso, né? A gente fez uma pesquisa tanto quantitativa, né? Porque a gente tem na Diretoria de Campo Limpo 587 escolas, e aí a gente tem escolas de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. E essa coleta, como eu disse, foi feita de março de 2020 até março de 2023. A gente tem dentro da prefeitura um sistema que chama Área K. O que essa Área K faz, gente? Ela é um instrumento de coletas de informações. Dentro desse sistema de coletas de informações, tem todos os dados da criança ali. E a gente consegue filtrar, dentro do sistema EOL, que é uma outra área onde tem os cadastros das crianças, que a gente consegue filtrar a criança que a gente quer saber ali. Ou por escola, ou por idade, ou por gênero, ou por autodeclaração étnico-racial. A gente vai ter várias questões ali. Então, essa Área K, ela é disponibilizada sempre, mensalmente, para as diretorias, referente aos dados do mês anterior. Então, por exemplo, a gente está em outubro, certo? A gente tem agora os dados de setembro. Quando a gente vem em novembro, a gente vai ter os dados de outubro. As comparações sobre essas quantidades, gente, primeiro, inicialmente, a gente fez educação infantil e ensino fundamental para a gente ver a proporção, tá? E a gente fez alguns gráficos que vocês vão ver aqui, que vão mostrando para a gente, nesse decorrer, a porcentagem de crianças que vão aumentando nessas etapas aí. Esses dados, eles foram submetidos a análises, tanto de cunho descritivo, né, como nos gráficos também. E a gente vai contar com quais informações para a gente filtrar, né, todas essas informações. A gente filtrou por educação infantil, educação especial e autismo, educação infantil, ensino fundamental, educação especial e autismo, tá? Então, a gente foi filtrando, assim, para realmente ter sempre o mesmo tipo de filtro em todos os levantamentos. Então, a gente começa a nossa pesquisa, gente, em março de 2020, certo? E aí a gente fala, né, em março de 2020, que a gente tem um total aí de 7.234 bebês no B1, 7.654 no B2, um número expressivo de 14.000, mais de 14.000 no MG1 e 5.000 no MG2. Lá no Infantil 1, que seriam as crianças de 4 e 5 anos, tá, a gente tinha 5.700 crianças, e no Infantil 2, 4.596 crianças. Isso em diretoria de Campo Limpo, que é uma forma que eu estou falando. E aí, gente, o que a gente percebe, né? Que as crianças de 0 a 3 anos da Prefeitura de São Paulo equivale a um total de 86%, né,
de toda a rede atendida da educação infantil. Ou seja, 86% das crianças da educação infantil estão dentro dos 6, né? Ou seja, o atendimento é feito com crianças de 0 a 3 anos para a Prefeitura de São Paulo, tanto pela rede direta, como também como a rede parceira. A gente tem esses 2 segmentos dentro da Prefeitura. E aí, gente, o que acontece? A gente bate o olho ali na educação infantil e a gente vem para a EMF, que a gente tem quase 7 mil crianças matriculadas no primeiro ano, quase 7 mil no segundo, e um número expressivo de crianças aí, conforme vocês vão vendo no gráfico. Por que a gente traz esses números inicialmente em 2020? Para vocês perceberem qual era o número total de crianças matriculadas na rede e qual era o total de crianças com deficiência, né, dentro do espectro autismo, com esse, vamos falar assim, com esse número de crianças que nós tínhamos aí em ambas. E aí a gente traz a primeira ideia para vocês, né? Em março de 2020, a nossa pesquisa começa, e ela começa também com o início do coronavírus. Então, a nossa pesquisa, ela tem vamos falar assim, um meio do caminho tumultuado, porque a gente não tinha dados oficiais de março em diante, né, de 2020 e 2021. E aí, a gente identifica que temos 555 crianças com TEA em 2020, né, na diretoria de Campo Limpo. E 369 estão no ensino fundamental e 196 estavam na educação infantil. O que acontece, gente? Lembra que a gente falou que a educação infantil é dividida em 2? Então, a gente tinha 163 na pré-escola, que são as EMEIs, e 33 nas creches, que são os 6. Gravem esses números para vocês entenderem o impacto que isso vai ter, gente. Em 2020, a gente tinha 555 crianças, tá? Numa diretoria com esse monte aqui, que eu vou voltar para vocês verem rapidinho aqui, de crianças matriculadas, certo? Desse montante que a gente tinha aqui, a gente tinha 555 crianças diagnosticadas com TEA. Disso, 163 na EMEI e 33 no 6, tá? E aí, o que acontece? A gente tem, né, a pesquisa durante 2021 falha, porque os cadastros não foram sendo realizados, e a gente retoma muito forte essa pesquisa em março de 2022. E aí a gente começa a ter uma surpresa muito grande, porque a gente já estava notando que essas crianças estavam existindo muito mais laudos do que inicialmente a gente tinha. Então, no início de 2022, o que acontece? Foi realizada essa nova pesquisa, e aí, gente, esse montante que nós tínhamos de 555 crianças sobe para 990. Sendo que dessas 990, 525 estão no ensino fundamental e 465 na educação infantil. Ou seja, gente, teve um aumento num total aí de quase 100% de crianças com TEA. Quase dobrou o número de crianças com TEAs laudadas, né, dentro do espectro, de 2020 para 2022. E aí, se a gente for pensar especificamente na educação infantil, que é o foco, a gente encontra agora 338 crianças na educação infantil. E dessas 338, 127 estão no SEI. Ou seja, nós tínhamos aqui 163, ok, na pré-escola e 33 no SEI. A gente tinha 196 crianças. Nós temos, depois de 2 anos, um número de 127 crianças, né, no SEI. De 33, nós fomos para 127. Um aumento, gente, de 384% de crianças com laudo de 0 a 3 anos, tá? E aí a gente começa a ficar mais inquieto ainda com essas informações. E vamos mapeando mês a mês de 2020, né, março de 2022, até nós finalizarmos aqui em março de 2023 a nossa pesquisa. E aí, gente, não se assustem com esses números, tá? Em 2020, nós encontramos 1.512 crianças com TEA.
sendo que 556 estão no fundamental e 956 crianças estão na educação infantil. Olha o número expressivo em um ano, como este número aumentou. Como esse número, gente, ele veio crescendo e em 2023 escancara para todo mundo que nós temos aí um número tão grande hoje de crianças dentro do espectro que praticamente não existe escolas que não tenham uma criança com alguma ou com alguma coisa já laudada dentro do espectro. Aí a gente identifica, gente, que uma a cada 365 crianças da educação infantil, no total, já possuem laudos dentro do sistema. E fora que muitas dessas crianças estão em fase de investigação e já possuem sinais de alerta. Ou seja, as crianças já estão sendo laudadas de 0 a 3 anos, principalmente. E aquelas que não têm o laudo fechado, né, estão em fase de investigação e já possuem sinais de alerta que esse desenvolvimento não está aí 100% dentro do que poderia ser desenvolvido. E aí, gente, vamos pensar nos nossos professores, né? Em nós. O que isso impacta, né? A gente vai conversando com os professores de educação infantil e a gente começa a entender, gente, que esses professores têm milhões de inquietações pensadas sobre as políticas públicas na educação especial, nessa perspectiva inclusiva. Porque eles estão recebendo essas crianças, a formação inicial, ela é falha, porque os cursos, né, de licenciatura, principalmente de pedagogia, não focam nessas questões das deficiências, e muito menos as formações mais antigas, que tinham essa questão do número de crianças ser menores, vamos falar assim, nem se tocava na questão do autismo. E que, principalmente, né, no caso dos 6, que são crianças de 0 a 3 anos, que não tem a questão obrigatória, né, que os pais colocavam, né, as crianças, mas que não eram obrigatórias, muitas crianças acabavam não indo, não existiam pesquisas que fundamentavam isso e nem políticas públicas para isso. Então, a gente vai agora para as unidades e a gente vai conversando com os professores para entender o que vem dificultando o trabalho deles dentro da unidade escolar, com esse número expressivo aí que nós temos de crianças dentro do espectro. Então, nós entrevistamos 554 professores, onde nós tínhamos 234 de SEI, e esses 234 tinham 113 bebês e crianças com laudo, e 134 em investigação, ok? E nós também conversamos com 320 professores de EMEI, que tinham 176 crianças com laudo e 210 em investigação. Se vocês perceberem, gente, o número de crianças em investigação é maior do que esses que já estão com laudo. Ou seja, o número de crianças que nós temos aí, probabilidade, né, de ter na sala de aula com, né, o espectro do autismo é muito grande. Se a gente for colocar mesmo no papel, nós temos hoje mapeado, igual eu falei, né, nessa amostragem, 3% das crianças de 0 a 3 anos já com laudo dentro das unidades de educação infantil. E de 5 a 8%, gente, com investigação de hipótese diagnóstica, tá? Por que de 5 a 8? Porque esse número... Porque muitas vezes, quando a gente vai pegando os dados, uma vez some o dado, depois aparece de novo, né? As pessoas falam assim, é possível que seja, não é? Então, um número aí entre 5% e 8% que está em investigação. Por isso que esse número maior aí dessas crianças que a gente foi conversando com esses professores. E aí, gente, o que eles falaram, né? O que vem dificultando o trabalho com bebês e com as crianças aí no TEA? A gente tem a questão, vamos escolher algumas informações, né? Desse montante de professores que a gente falou, 30 deles falaram e especificaram que a formação inicial deles era falha,
que por isso eles não sabiam como lidar com essas crianças no dia a dia, e que a formação continuada, ou seja, a formação em serviço, também não estava sendo suficiente. Ou seja, esses professores se sentem despreparados para atuar, né, com as particularidades de uma criança dentro do espectro. 122 professores, gente, falaram, né, revelaram para a gente que o que dificulta o trabalho dentro da sala de aula é um número elevado de crianças. Então, a gente tem, por exemplo, na educação infantil, 7 bebês para cada educador, né? No B1, 9 no B2, 12 no MG1 e até 25, isso, no MG2. E até 35 na EMEI. Então, eles falam que esse número excessivo de crianças dentro da sala de aula vem dificultando o trabalho deles para identificar e trabalhar as particularidades das crianças com TEA. 54 professores falaram, gente, que o que está dificultando é a falta de um professor especialista, porque eles até conseguem lidar com alguma coisa na sala de aula, mas que o contraturno para essas crianças, né, ou um trabalho colaborativo, no caso das crianças de SEI, porque as crianças de SEI ficam período integral. Então, o trabalho de um professor especialista que entende um pouco mais as particularidades e colaborar junto com os docentes, né? Ou um trabalho de contraturno, onde a criança vai em um período e no outro período ele tem essa questão do olhar mais acentuado, vamos falar assim, ajudaria eles no dia a dia. E então a principal queixa deles é a falta desses professores para trabalhar em conjunto com eles no dia a dia. 94, gente, educadores relatam que há falta de AVE. A AVE, gente, é uma pessoa dentro da prefeitura que vai auxiliar na alimentação, na locomoção e na locomoção, desculpe, aqui faltou, higiene dessas crianças. E durante esse processo, ela estimula também a autonomia. Então, principalmente na EMEI, a gente já tem esse profissional. Então, muitos professores de SEI falam que se tivesse esse profissional também no SEI, ok? Para que nos momentos de alimentação, de locomoção ou de higiene, articulasse mais estímulos para a autonomia, iria facilitar o trabalho desses docentes também. 148 professores falam que a falta de um estagiário ou de qualquer outro profissional, seja um auxiliar de classe, seja um professor de módulo, seja um volante, né? Que a falta deste apoio na sala de aula, com turmas tão heterogêneas, né? Com turmas tão diferentes entre elas, é o dificultador. Ou seja, se tivesse mais um olhar para essas crianças dentro da sala de aula, talvez o trabalho seria melhor desempenhado também. E 106 professores alegaram que a falta, né, do acompanhamento do Cefai, que é esse órgão no qual, né, eu prestava serviço, dentro das diretorias, não dão conta de instrumentalizar, né, os professores, as equipes, para um trabalho mais efetivo, né, com esse AE itinerante, com essa atuação dentro do atendimento educacional especializado itinerante. Então, gente, o que a gente começa a perceber nisso tudo? Que a gente tem um número grandíssimo, né, vamos falar assim, exorbitante da prevalência dessas crianças nas salas de aula, e que as políticas públicas não vieram acompanhando esses professores e essas crianças durante esse processo também. Então, a gente consegue agora trazer para vocês aqui duas informações muito importantes, na verdade, que mais estudantes dentro do espectro estão dentro das unidades e que, ao mesmo tempo, políticas públicas que deveriam estar acompanhando esse montante que veio crescendo, não deu conta. Então, os professores acabam tendo uma dificuldade maior em lidar, né, com essas particularidades das crianças no dia a dia. E aí, gente, o que mais que nós temos aqui, né, para a gente poder bater um papinho depois aí sobre essas informações? Que a gente observa que entre 2020 e 2023, por que houve esse boom, né? Primeiro,
O diagnóstico precoce, né, é a primeira questão. Os médicos estão melhores preparados para que eles identifiquem, né, as crianças com uma idade mais nova. Os professores também estão mais preparados com um olhar diferenciado, então os sinais de alerta são vistos rapidamente e encaminhado aí a questão de saúde. O fim da pandemia, né, onde muitas crianças que nunca tinham ido para a escola, as mães falaram assim, não aguento mais em casa, vão para a escola. Então, isso também trouxe um número maior de crianças, né, dentro do espectro, laudadas. Os docentes mais preparados. A gente tem um diagnóstico de 169 crianças para 956 bebês e crianças com TEAs cadastradas no EOL, de 2020 para 2023. Tendo, então, gente, um aumento de 565%. E aí a gente fala assim, não, mas é porque também o número de crianças aumentou nesses últimos 3 anos. Concordamos, então a gente vamos pegar um número. Na educação infantil, aumentou de 35.560 para 42 mil. Então, teve um aumento de 18%. O máximo que a gente poderia ter, pensando neste montante, é que subisse um número de 18% a mais de crianças com TEA também identificadas. Isso seria uma constante, mas não. A gente vê 565% de aumento, gente. Hoje, então, cerca de 3% dos bebês e crianças matriculadas na educação infantil já possuem o laudo de TEAs cadastrado no sistema, né? E além de um número aí considerado de crianças que estão sob hipótese diagnóstica, sendo identificados vários sinais de alerta. Então, para que tudo isso, gente? Para a gente mostrar, né, que a educação infantil precisa de um olhar diferenciado, precisa de uma política pública na educação especial, nessa perspectiva inclusiva, assegurando que os vários especialistas, né, as várias pessoas envolvidas ali, precisam estar em conjunto para a gente fazer a identificação, para a gente fazer os estímulos corretos, para a gente atender as particularidades e conseguir colaborar aí com o desenvolvimento destes bebês e dessas crianças aí que estão conosco no SEI e na educação infantil de forma geral, né? No SEI e na EMEI, tá? Aqui, para quem depois quiser bater um papo, né? Conversar um pouquinho mais, estão aqui os meus contatos. Fico aberta aí agora para a gente poder tirar algumas dúvidas, perguntarem algumas coisas, para quem é educador, se percebe-se isso também lá na sala de aula, se não percebe, como que é esse dia a dia, né, para vocês lá, se essas perguntas, essas questões que os professores levantaram, também é fomentada com vocês e com os pares que vocês encontram aí no dia a dia, ok? Então, agora eu estou aberta aí para que vocês façam perguntas, para que a gente dialogue um pouco, que eu falo, né, todos nós somos educadores, estamos juntos nesse percurso, para que realmente a gente pense nessas questões dessas políticas públicas, porque precisa se acontecer. Para que não seja uma coisa isolada, por exemplo, São Paulo, diretoria de Campo Limpo, mas que seja uma coisa nacional, uma coisa estadual, municipal, uma coisa onde todos consigam abraçar, vamos falar assim, um pouco sobre essa ideia aí desses estudantes, principalmente na educação infantil, ok? Não sei se alguém tem alguma pergunta, gostaria de falar alguma coisa, como que é a experiência de vocês, na região onde vocês moram? Nós temos pessoas aí de várias partes do Brasil, né? Como que é essa realidade lá na sala de aula de vocês? Vocês também percebem isso? Ou não, está tranquilo no dia a dia? Pode abrir o microfone, Diego, pode abrir. Oi, Patrícia, boa noite. Meus parabéns pelo seu trabalho, excelente, altamente relevante e atualizadíssimo em relação ao cenário nacional, mundial e aí vai. Percebo uma coisa muito interessante, pode ser questão de regionalismo, aí vai no Brasil, por conta do seguinte, você observou no seu trabalho que boa parte dos professores avaliados
eles relataram que haveria essa necessidade da formação continuada para saber como lidar com essas crianças. E você fez questão de analisar os diversos fatores que podem influenciar entre a melhoria da condição de atuação para que essas crianças tivessem uma aprendizagem mais efetiva. Me perguntou, assim, um certo momento, aquela dúvida de dizer o seguinte: desses professores que você reparou, teve algum que, durante esse processo, conversando com eles, eles tiveram alguma formação continuada específica que dissesse, olha, funciona dessa forma, você pode agir dessa forma, este laudo, dependendo desse transtorno de aprendizado, você deve agir de tal forma e você deve fazer determinadas atividades, você, quando tiver uma pessoa para acompanhar essas crianças, que é altamente necessário, você deve instruí-la também para que ela se comporte, haja da seguinte forma, e aí vai. Você recebeu desses professores esse feedback? Sim, como a gente está falando de Prefeitura de São Paulo especificamente, né? A Prefeitura de São Paulo tem essa questão do Cefai, que é esse órgão no qual o trabalho não é só observar, mas é instrumentalizar e formar estes docentes. Então, essas formações foram acontecendo, sim. Muitas formações que eu acompanhei, que eu ajudei a preparar, tem, sim, esse retorno dos docentes falando, Patrícia, essas formações precisam acontecer sempre em janeiro, fevereiro, lá no comecinho do ano letivo, para que o nosso olhar abra e durante o ano inteiro a gente vá vamos assim, se reciclando nessa aprendizagem, porque eu sempre foco, né? Cada criança ela é única. Só que algumas particularidades, principalmente pensando nas questões sensoriais, passam desapercebido para esses professores, principalmente da educação infantil. E que o que a gente percebe, né? Que tudo o que a gente aprende, tudo que nós aprendemos através dessa questão sensorial. Então, muitas vezes, os professores estão pensando em objetivos lá do currículo, né, objetivos acadêmicos, e esquecem da questão, vamos falar assim, das competências, habilidades que a própria BNCC traz para a gente, né, da questão da comunicação, da interação, da troca, que é a primeira forma, vamos falar assim, desta aprendizagem. Mas se eu tenho interferências sensoriais que vão dificultar a minha aprendizagem, outros fatores têm que ser vistos antes da questão curricular, né? Então, alguns professores, quando cai a ficha para isso, né, falam assim, não adianta ensinar as cores se ele não tem um meio de comunicação com vocês. Não adianta ensinar formas geométricas se as crianças não interagem entre elas. Não adianta você falar para as crianças, por exemplo, as cores do semáforo lá por causa do trânsito, ensinar sobre o trânsito, se a criança não tem autonomia para ir da sala até o banheiro, por exemplo, ou se ela ainda está nesse percurso que precisa de o tempo todo de alguém fazendo por ela, né? Então, a gente vê que existe muito mais do que somente a questão do currículo, vamos falar assim, propriamente dito. Quando você fala dessas intervenções de terceiros dentro da sala de aula, a Prefeitura de São Paulo vem enfrentando um problema muito grande com a questão dos atendentes terapêuticos, que eu não sei se acontece aí na sua região também. Muitos desses atendentes terapêuticos não têm, né, formação na licenciatura. A grande maioria são estudantes de psicologia, que não têm um preparo muito grande, eles fazem o curso lá dentro das instituições de aba ou alguma coisa sobre autismo e vão atuar com as crianças, mas não sabem ainda sobre a questão da formação do ser humano, sobre a questão do próprio currículo da educação infantil, por exemplo. Então, o professor acaba tendo que instrumentalizar, né, este profissional, além de preparar toda a aula dela. Então, acaba sendo mais uma pessoa para ela cuidar na sala de aula. E isso, com certeza, interfere, sim, no trabalho do dia a dia. Porque é mais um adulto ali, onde muitas vezes não é a referência da criança, porque a referência da criança tem que ser o educador, né? E
o que acontece? A criança, ela aprende pela questão dessa modelagem, né? A gente vê que elas olham o amiguinho fazendo e acaba fazendo, mas se elas veem um adulto dando atenção específica para uma criança, várias outras crianças também vão querer essa atenção individualizada. Então, muitas crianças acabam fazendo situações do dia a dia para provocar uma questão de um olhar para eles que não teria se não tivesse esse outro adulto junto lá na sala de aula também, tá? Não sei se eu respondi todas as suas perguntas, Diego, se tem mais alguma? Respondeu sim, Patrícia. Aqui na minha região também é semelhante. Utiliza-se um outro termo para esse tipo de profissional. Alguns, às vezes, eles não têm informação específica, mas ele realmente precisa de uma atenção maior. Eu acredito que eu vou além dessa sua frase. De onde você é, Diego? Desculpa. Não, eu sou do Maranhão. Maranhão. E aí o que acontece? Eu acredito que seria interessante, assim como você disse, que há no começo do ano essa formação continuada dos professores, mas que houvesse mais, não somente no começo do ano, porque nós temos, digamos, 2 recomeços para o ano. Cada vez você vai no início, no começo do ano, em janeiro, por aí vai, e depois das férias de julho. Então, aquela informação, ela seria interessante que estivesse renovada nesse período, porque algumas vezes, algumas pessoas, elas vêm nesse período, depois das férias, uns entram, outros saem, questões trabalhistas, e aí vai. Parabéns, e realmente eu gostei muito do teu trabalho, e eu acredito que eu vou até pesquisar a respeito disso aqui também na minha região, saber como a gente pode melhorar. Parabéns. Obrigada. Precisar de ajuda, pode chamar. Mais alguém, gente, queria perguntar ou falar um pouquinho como que é essa experiência? Acho que a questão do workshop é isso, né? A gente fazer essa troca em regiões diferentes. Pode falar. Uma boa noite a todos. Primeiramente, parabéns, Patrícia, pelo excelente trabalho, né? Eu estava observando na fala, e aí quando se diz esse aumento crescente, né? Hoje a gente vê aí na mídia, né, nas notícias, um número crescente de pessoas com laudo tardio. E aí quando você correlaciona essa parte na melhora, né, das políticas públicas, que seria essa ligação, né, da educação com a saúde, ou seja, hoje os médicos estão cada vez mais melhorando aí nos seus laudos. Fala um pouquinho sobre isso. Ok. Então, né, a questão da prevalência, quando a gente estuda aqui para a educação infantil, ela é um alerta para que estes laudos tardios não venham a acontecer tão tardiamente assim, né? Porque o que acontece? A gente tem um percurso aí que toda criança, quando recebe, certo? O laudo correto e tem as intervenções, ela ganha em N possibilidades, né? Ela ganha na questão da aprendizagem, da autonomia, da maturação. E o que acontece? Quando o laudo só vem tardiamente, muitas pessoas não, vamos assim, não conseguem trabalhar com a característica individual. Muitas pessoas, muitos profissionais da educação precisam, gente, infelizmente, né, do laudo para poder pensar na característica individual desta pessoa. Então, quando se tem um laudo tardio e não se faz nada pensando na questão de quem é aquela pessoa, aquele indivíduo com as suas particularidades, né, dentro de uma sala realmente heterogênea, dificulta muito a questão de, vamos assim, de toda a aprendizagem dessa pessoa. Com certeza, ela vai ter falhas neste processo educacional, tendo esse laudo tardio, se não foi observado a questão individual mesmo durante todo o processo. Então, o que a gente tem que sempre ter alerta? A gente já sabe como e quando, né, inicia-se dessa questão dos sinais de alerta. Então, junto com a família e junto com os profissionais de saúde, a gente tem que tentar fazer com que, se for causa de laudo, realmente saia o laudo, mas que, principalmente para a educação, o laudo não seja determinante para a aprendizagem. Que o professor sempre tenha aquela visão, né? Quem é o meu estudante, quem é a minha criança, quem é o meu bebê e aonde eu quero chegar com ele, né? Com ele individualmente, com ele junto com a turma
né? Então, isso é o professor tem que ter muito claro. É que nem às vezes eu falo, né, com os docentes, eu não preciso ter um plano individual de conteúdos para cada criança, mas eu preciso saber da onde eu vou partir e para onde eu vou chegar. Conhecer essa criança, que nem a gente fala, né, de forma integral, não ela só da forma acadêmica, conhecer ela junto com a família, conhecer ela nos tratamentos e nas clínicas, conhecer ela junto com os educadores e com outras crianças da unidade, com outros profissionais, outros adultos da unidade. Ou seja, conhecer essa criança por todos os momentos, em todos os movimentos, até porque só assim a gente pode garantir que essa criança tenha equidade, ou seja, que ela realmente seja dada para ela aquilo que ela precisa para chegar no mesmo objetivo que outras crianças estão chegando. Então, se eu consigo deixar muito claro isso, tendo o laudo tardio ou não, essa criança vai ter todos os estímulos necessários que um professor, que um docente consiga dar para ela com as características individuais dela. Bom, consegui responder a pergunta? Sim, excelente. Novamente, parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada. Mais alguém, gente? Alguém aí de outro território que gostaria de falar como que é o dia a dia, ou como que se vê, se tem alunos mesmo, crianças aí com esse número? Pode falar, eu não consigo ver seu nominho. Daiane, agora eu vi, apareceu aqui, Daiane, pode falar. Boa noite. Boa noite. Pois bem, eu sou Daiane Bezerra, também sou do estado do Maranhão, assim como o Diego. E falando um pouquinho sobre o teu trabalho, que, aliás, tem uma relevância muito grande, ele é mais do que atual. Aqui no Maranhão a gente ainda tem muitas dificuldades, eu até imaginava que era somente por aqui, me assustou ver que não é tão diferente para São Paulo. E quando a gente percebe que não é só aqui, não vou limitar não, causa um certo alento, não sabe? Porque você não está sofrendo sozinha. Exatamente, porque para a nossa região já é angustiante, assim. Eu já trabalhei já, assim como aí para São Paulo, para cá para o Maranhão, praticamente em todas as escolas existe, tem uma criança, um adolescente com espectro autista, e eu já passei por algumas situações bem vexatórias em relação a requerer coisas simples, básicas, de um aluno autista. Eu costumo dizer para meus colegas que eu percebo que o erro começa pelas leis. As leis, por si só, elas estão erradas. Vamos começar pelo seguinte aspecto. Dentro de um ambiente escolar, de uma instituição escolar, se pressupõe que as pessoas que irão trabalhar neste ambiente, elas tenham que ter conhecimentos pedagógicos. Começa por aí. Aí você vê uma lei que fala sobre cuidador. Lá na época dos PCNs, se falava que educar é cuidar. E eu não pode estar indissociável, né? E eu concordo, sabe? Eu penso que educar é cuidar. E para nós aqui do Maranhão, eles colocam um cuidador, pegam, vamos dizer assim, com todo respeito, qualquer pessoa com ensino fundamental, pasmem, tá? Com todo respeito. Peguem uma pessoa com ensino fundamental, às vezes com ensino médio, fazem um seletivo e colocam para atender a uma pessoa, a uma criança, um adolescente autista. No que isso ajuda o processo pedagógico da escola? Em nada. Porque o professor, regente de sala de aula, se vê angustiado, aflito, porque ele não teve a formação necessária. A gente tem que reconhecer que é complicado você lidar com salas superlotadas, com N problemas que nos afetam do lado de fora da escola, porque o que está lá fora afeta aqui dentro.
e com uma pessoa que não tem conhecimento pedagógico, nem mesmo de cuidado, porque, por vezes, aqui fazem seletivos e não fornecem nem sequer formação para cuidado. E pasmem só, e quando você encontra uma pessoa, vamos imaginar, por sorte, um acadêmico de pedagogia que faz um seletivo desse, e ele tem essa noção de que ele está ali e ele pode contribuir com aquele professor, por incrível que pareça, ele é cortado, sabe? Porque parte da secretaria, que o trabalho dele é único e exclusivamente cuidar, ou seja, levar para fazer as necessidades fisiológicas dessa criança, da alimentação, e pronto. Então, assim, é muito complicado. O trabalho da autonomia é desempenhada neste momento, né? Pois é muito complicado, assim, a gente tem, enfim, muitas coisas a discutir sobre os direitos das crianças e adolescentes dentro de uma escola, em relação ao que eles necessitam. Até porque, Daiane, o que é interessante, né? A gente fala de acesso, permanência e aprendizagem. A gente não fala só do acesso, não é só ele estar dentro desse ambiente escolar, a gente garante que ele fique e que ele aprenda. E a aprendizagem, ela é feita em todos os momentos da escola, né? Esse atendimento educacional especializado que a gente fala, ele é realizado em todos os momentos. Então, precisa-se sim, por isso que eu falo de criar políticas públicas, né? Não só municipais, estaduais, mas eu realmente acredito que federais, onde a gente garanta que essa aprendizagem aconteça do momento que essa criança está, né? Passou pela porta até o momento que ela retorne para casa. Todos os momentos têm que ser momentos de aprendizagem. E a gente sabe que, por mais boa vontade que as pessoas tenham, nem todo mundo está preparado para que faça acontecer essa aprendizagem, né? Você quer falar, Daiane? A senhora tocou em uma outra coisa importantíssima, a permanência. Às vezes, o nosso sistema, ele se torna mais excludente do que includente, assim, eu não sei se a senhora concorda comigo. Com certeza. Mas a questão da permanência também, de se ter, assim, se preocupar em alcançar os objetivos que estão lá na LDB, que é a formação integral desse indivíduo. Então, assim, não se tem parâmetros, professor, em relação às pessoas, enfim, ao que se espera de uma pessoa com autismo, assim, não tem parâmetros, vamos avaliar como? Aí eu não sei como é que funciona aí para São Paulo, mas para cá, para o Maranhão, simplesmente vão classificando, sabe? Passando. Aqui não é muito diferente. Quando eu faço uma orientação para alguma unidade, eles perguntam para mim assim, mas é para deixar com nota vermelha ou nota azul? Né? É para passar ou é para repetir? Eu falo, não sei qual que é o seu objetivo para essa pessoa. O seu objetivo foi alcançado? Se não foi alcançado, por que não foi alcançado? Porque você não soube utilizar diversas estratégias, ou porque todas as estratégias que você utilizou, nenhuma delas deu conta dessa aprendizagem ainda. Então, se você tem um percurso, né, vamos falar assim, amarrado, né? A criança chegou para mim em X, eu quero que ela vá a Y. E eu fiz dessa forma, tentei dessa forma, e não deu conta dessa criança adquirir essa aprendizagem, eu posso deixar ela com nota vermelha, porque eu tinha um objetivo, certo? Agora, o que eu não posso fazer é deixar com nota vermelha, ou passar, ou repetir a criança, sem eu ter feito alguma coisa por ela. Porque se eu não fiz, como é que eu sei que ela vai chegar a algum lugar ou não? Então, quando a gente pergunta, né, mas o que você fez para ela? Ah, eu dei a folhinha lá para ela fazer a atividade, ela não fez, ela rasgou, ela comeu. Tá, mas você fez de alguma outra forma? Sem ser com a folhinha? Você mostrou de uma outra forma com que ela pudesse apontar para você a resposta, ou que ela pudesse trocar, pegar a imagem e te apresentar, ou um vídeo onde ela assistisse alguma coisa e depois ela desenhasse sobre aquilo que ela assistiu, ou mostrar, sei lá, elementos diferentes e pedir para fazer um jogo onde ela interaja lá, usando a gamificação, por exemplo. Se você fez todos os percursos que a gente fala, né, que é usar o desenho universal para aprendizagem, usar as diversas estratégias para que todas as crianças aprendam, aí sim você tem tudo muito bem justificado e mapeado para você passar
ou repetir essa criança, para você fazer com que ela fique com nota vermelha ou nota azul. Você sabe de onde você partiu e você sabe onde você quer chegar e você está em todo o percurso. Mas a grande maioria dos professores, quando a gente pergunta o que você fez, eles não conseguem descrever o que fizeram para que essa criança avançasse, saísse daquela situação inicial que ele estava e modificar, né? Porque aprender é isso. Você sair de uma situação inicial e ter uma situação nova. Você modificou o seu pensamento, o seu comportamento, a sua atitude. Então, você aprendeu algo. Então, Daiane, eu sou muito assim, né? Eu falo assim, se você não fez nada, é melhor que você passe essa criança, então. Porque você vai repetir ela por qual motivo? Né? Então, você está punindo uma criança por uma coisa que você mesmo não fez por ela. Né? Agora, se você tem todo esse percurso, e eu tenho certeza absoluta que se você conversar com a família, tiver tudo muito bem documentado, se você conversar com a gestão da escola, tiver tudo muito organizado, ninguém vai te pedir de você passar ou reprovar essa criança. Né? Às vezes, o objetivo daquele professor vamos supor que uma criança dentro do espectro, né, que não tem nenhuma comunicação verbal, tem um comportamento heteroagressivo muito grande, está sempre em conflitos, não entende ainda as regras. Às vezes, o seu objetivo para ele é que ele entre na sala de aula, ouça alguma explicação sua, certo? E que faça algum registro lá, seja desenhando, pintando, seja recortando. Se você alcançou isso, você alcançou o seu objetivo que você tinha para ele. Às vezes, gente, o nosso objetivo é só que ele entre, sente, pegue o caderno de dentro da mochila e coloque na mesa. Eu tenho que ter um objetivo e eu tenho que ter ações para que esse objetivo seja alcançado. É que nem eu falo, não adianta eu tentar ensinar português, matemática, história, geografia, se eu não tiver comunicação com essa criança. E eu não digo comunicação verbal, né? A comunicação ele me entende, eu entendo ele. É a primeira coisa. Depois, se essa pessoa não tiver desenvolvido nenhum tipo de autonomia, né? Se eu desenvolvo autonomia, gente, se eu desenvolvo comunicação, automaticamente eu crio um vínculo com essa criança. E não existe aprendizagem sem vínculo. Então, muitas crianças não aprendem nesse percurso porque não existe o vínculo entre o professor e a criança, né? Fica sempre aquela barreira de distanciamento. E não é barreira da criança porque ela não consegue aprender. Não, é muitas vezes do próprio adulto que não consegue chegar nesta criança de alguma forma ainda. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então, Vinícius, eu acho que a gente pode agradecer a todo mundo aí a presença, né? Estamos chegando aí mesmo no horário estipulado. Sorte aí, muita sorte para vocês nesse percurso formativo. Eu acredito muito que nós, enquanto professores, nós não podemos deixar de fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? Ir em busca de aprendizagem, em busca vamos falar assim, de todo o conhecimento, porque é isso que vai fazer a diferença para a gente. É isso que vai fazer o nosso trabalho ser sempre melhor para esta criança, né? Não é o melhor para a gente, é o melhor para a criança, para o adolescente, para quem está recebendo essa nossa orientação. Bom, então agradeço a todos aí e parabéns para vocês também como educadores. Obrigado, Pro, né, pela palestra, o workshop foi maravilhoso. Gostei bastante. Tiveram muitas coisas importantes que vão ser ouvidas não só aqui, né, mas no YouTube depois. Foi muito importante essa palestra. E é isso. Vou encerrar a gravação. E obrigado a todos que estiveram aqui junto com a gente também. Agradeço, gente. Tchau, tchau.